Graça e paz seja sobre nós. Amém. É um privilégio mesmo a gente poder compartilhar da palavra de Deus, seja onde estivermos, né? A gente tem que lembrar que a gente tem que viver isso, e viver isso é um privilégio realmente, e mais ainda a gente poder compartilhar com a nossa comunidade. O tema, acho que a gente já ouviu essa explicação algumas vezes, a gente tem um tema que é anual, que é desconstruindo uma crença, reconstruindo a fé, o mesmo cristianismo em um novo mundo. E hoje eu estreio o subtema do mês de outubro. O subtema do mês de outubro é a mudança de mundos. A nossa fé mais plenamente bíblica e internamente consistente. E o tema que caiu para mim dentro desse subtema é que a minha fé tem que ser bíblica e não no que eu penso. E a gente vai falar um pouquinho nos próximos minutos sobre esse grande desafio que temos de viver a nossa fé da maneira bíblica de Cristo e não de uma maneira baseada naquilo que eu penso como indivíduo. Vamos fazer uma oração? A gente pedir a Deus que Ele fale conosco, que a palavra dEle esteja no nosso coração, nas nossas vidas e transforme aquilo que Ele quer transformar. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor nos deixou Tua palavra, porque o Senhor nos deixou tanto ensinamento e o Senhor nos chamou para o desafio de vivê-la. Eu peço, Pai, que o Senhor possa, por misericórdia e graça, falar conosco mais uma vez. E que mais uma vez possamos ser tocados pela palavra do Senhor em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto desse tema que eu acho importante. O mundo muda. A gente tem até uma expressão que a gente usa, o mundo é VUCA. Não sei quem já ouviu essa expressão. É volátil, incerto, complexo e ambíguo. O mundo está em constante mudança. O mundo que vivemos hoje é um mundo diferente, muito diferente da época em que Jesus pisava nessa terra. E o mundo, 10 anos atrás, a diferença que já faz, se a gente pensar, a gente não tinha smartphone há um tempo atrás. E hoje a Bíblia de papel é que é raridade, né? A gente raramente abre a Bíblia de papel. Não tem problema nenhum, só estou dizendo que eu sou do livro físico, né? Eu adoro comprar livro físico, usar a Bíblia física, mas que há uns anos atrás era só essa realidade que tínhamos, né? Então o mundo muda, está em constante movimento. E muda para melhor e muda para pior. Tem coisas que estão muito melhores hoje em termos de tecnologia, de avanço de saúde. E essa mesma tecnologia tem outros efeitos que a gente vem colhendo que não são tão bons assim. Mas, realidade. Estamos em mudança, o mundo em constante mudança. Mas o foco do tema é que a nossa fé precisa estar baseada na mesma palavra, que é a palavra de Deus. A nossa fé tem que estar baseada no Evangelho de Jesus, independentemente do mundo, da época em que vivemos. É a mesma fé, é o mesmo Evangelho, é o mesmo Jesus que pregamos. Esse Evangelho é atemporal. Esse Evangelho, ele ultrapassa culturas, mundos, épocas. Tanto é que a gente usa a mesma Bíblia, a mesma palavra, a mesma revelação, que é 100% suficiente, porque Jesus é essa revelação. E esse evangelho é atemporal. Qual que é o equívoco? Qual que é o perigo? É a gente confundir o que é o verdadeiro evangelho com aquilo que é minha percepção, minha interpretação, os meus valores e a minha cultura. Que é natural a gente ler a vida com os nossos olhos. Eu nasci no Brasil, nasci na década de 80, tenho 39 anos, sou mulher, me formei em psicologia. Meu óculos que eu vejo o mundo é muito diferente do óculos de todos vocês. E o óculos de todos vocês é muito diferente do meu. Então é natural a gente interpretar a vida com os nossos óculos. Mas o perigo é a gente dizer e usar o meu óculos individual para dizer que essa é a base da minha fé. E esse é o nosso grande desafio. E a gente vai ler meditando na palavra e ver o quanto que isso é um desafio desde sempre. Não é um desafio novo.
Paulo, em suas cartas, escreve por várias vezes a várias igrejas, chamando para o verdadeiro evangelho. Vamos ler uma dessas passagens? Está lá em Gálatas, capítulo 4, os versículos de 8 a 11. Ele fala uma palavra dura para a igreja de Gálatas. Olha, aí, ó, do livro físico, ó, tem que fazer isso, rodar a página, né? No digital a gente clica, né? Gálatas 4, de 8 a 11, diz assim: no passado, quando vocês não conheciam a Deus, costumavam servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, são conhecidos por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Vocês guardam dias, meses, tempos, anos, e eu temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco. Paulo, essa palavra dura para os gálatas que perderam o rumo do verdadeiro evangelho, voltaram para seguir os ritos, as leis, as normas da lei mosaica, achando que era isso que ia salvar. Então, Paulo escreve essa carta com essa chamada, e não é só essa chamada de Paulo, que é firme com as igrejas de Cristo, para voltar ao verdadeiro evangelho. Vocês ficam guardando meses, dias, anos, tempos, e estão esquecendo do verdadeiro evangelho. E essa é a chamada de atenção para a gente hoje também. Porque de forma diferente, porque nós aqui, acredito que todos, não temos essa origem talvez judaica, não conhecemos bem a lei mosaica, conhecemos o que estudamos na Bíblia, às vezes a gente pensa, não, então disso a gente está livre. Mas a gente tem outras leis, ritos, meses e dias que a gente começa a seguir e se desviar do verdadeiro evangelho. Então, esse é o alerta. E, atenção, é um alerta para o povo de Deus. Não é um alerta para quem não conhece a Deus. E eu acho isso sempre tão interessante, se a gente vê o foco dessas chamadas de atenção, é para a gente, é para o nosso coração. Enquanto a gente ficar pensando que é para o outro, que é para o de fora, que é para o que não sou eu perco a chance de ouvir a chamada do Senhor para mim. Eu perco a chance de saber que esse alerta é para mim. Essa mentalidade de nós e eles, os da igreja e os do mundo, os santos e os não santos, isso é uma armadilha. É uma armadilha para fazer com que a gente não olhe para o nosso coração e não veja que a gente é pecador igualzinho qualquer outro. Outro dia a gente até falou disso na escola dominical, né? Depois ficou rindo. De qualquer outro mesmo, né? Eu sou pecador igual. Pecador igual, porque a gente precisa da mesma graça. Então, o primeiro alerta, quando a gente pensa nesse tema, é um alerta para mim, é um alerta para você, é um alerta para a gente que é crente em Jesus, que a gente se desvia do verdadeiro evangelho. Que a gente muitas vezes segue um evangelho baseado no que eu penso e não no que o verdadeiro evangelho me diz. Então, esse é um alerta para nós. Um exemplo simples disso é que muitas pessoas, crentes em Jesus, acham errado eu estar nesse púlpito hoje. Muitos irmãos nossos, crentes em Jesus, acreditam que o lugar da mulher não é pregando a palavra de Deus. Essa é uma fé baseada num valor cultural, num valor pessoal, e não é a fé bíblica. E eu estou dizendo de uma pessoa, eu não estou duvidando que a pessoa não é crente em Jesus. Eu estou dizendo o equívoco da fé. E que isso acontece com a gente. Pensa na sua vida, na sua caminhada com Cristo. Quantos conceitos você já mudou com relação à fé? Tenho certeza que se você tem, uns 5 anos de caminhada, uns 10 anos, qualquer tempo de caminhada, você já mudou conceitos que você achava fundamentais e que hoje são diferentes, porque era uma fé baseada num valor pessoal, uma fé baseada em algo cultural. E esse é o equívoco, esse é o perigo. E ocorre com todos nós. Então, mais uma vez, é um alerta para cada um de nós. Porque, especialmente se a gente não reconhecer isso no nosso coração,
a gente deixa isso passar desapercebido. Então, vamos meditar hoje pensando, isso é para o meu coração, para os meus equívocos, para aquilo que eu vejo. A minha lente me deixa ver o Evangelho de Jesus de forma embaçada, porque deixa. A nossa lente faz a gente enxergar de forma embaçada e a gente tem que pedir a Ele que, por graça, desembace essas lentes para que a gente possa viver o verdadeiro Evangelho. O trecho específico que a gente vai estudar hoje está lá em Mateus, capítulo 5, que é o texto chamado das bem-aventuranças, que a gente conhece bastante, né? Então, começa em Mateus, capítulo 5. Eu quero ler os versículos 1 e 2 juntos, porque tem algo aqui também que reforça esse primeiro alerta. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte e, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo... Quero só parar aqui um minutinho. Viu que o alerta é para a gente? Nós, os discípulos de Jesus. Ele viu as multidões e ele fala com seus discípulos. Ele direciona toda essa palavra para essas pessoas que eram seguidoras dele. E por isso, essa palavra é também para a gente hoje. E ele começa esse trecho longo que é chamado desse Sermão do Monte, que são várias palavras de Jesus, ele começa com as bem-aventuranças. E esse ponto é importante para a gente poder chegar onde a gente vai meditar sobre esse aspecto de uma fé baseada no verdadeiro Evangelho, porque ele fala de um reino que é muito diferente. Ele fala, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede. Ele já aponta para uma diferença importante com relação ao que nosso coração humano busca. A nossa tendência é buscar a glória, é buscar riqueza. Ninguém fala assim, eu quero ser menos. Né? Esse não é o natural do nosso coração, não é o natural do nosso ego. E aqui Jesus já está apontando para a gente que o reino dele é diferente. Não é um reino, o chamado dele não é um chamado que vai priorizar o poder, e não é um chamado, não é um reino que prioriza a glória própria. Ao contrário, o chamado é de negação. O chamado é de serviço. O chamado tem que nos confrontar. Se o chamado de Jesus não traz desconforto para a gente, é porque a gente não entendeu o chamado. Porque a gente está entendendo alguma coisa errada. O chamado de Jesus é desconfortável. Até outro dia eu estava assistindo uma pregação do Tim Keller, e quem já me viu dando aula sabe que eu falo muito do Tim Keller, né? Eu gosto demais dele. E ele estava fazendo uma meditação, até o Lei pregou sobre esse texto, né? Ou deu escola dominical, não me lembro. Que Jesus, na noite que ele foi traído, ele lavou os pés dos discípulos, inclusive de Judas. Ele não pulou Judas. E ele já sabia. Então, essa pregação de Tim Keller, ele estava até dizendo que a interpretação que ele faz de porquê também que ele fala, há um traidor, e ele lava o pé de todos. E ele não diz quem é o traidor, ele não expõe. É para a gente olhar para o nosso coração. Porque nós somos traidores, nós somos pecadores. E esse chamado desse evangelho é para a gente se negar, é para a gente se colocar nesse lugar de pecador, de pequeno, de frágil, de dependente. E é isso que Jesus já começa o sermão dele dizendo: bem-aventurados os que choram, os que são pobres, os que têm fome, os que têm sede. O meu reino é diferente. O meu reino não é para a glória. Meu reino não é para ter poder. Meu reino é para o serviço. E ele continua o discurso dele falando sobre o sal da terra e luz do mundo. O chamado é servir onde estamos, é dar sabor, é dar luz, é sermos generosos com a nossa luz. O nosso chamado é o outro. É para eu me virar para o outro. E mais uma vez, se isso não me causa pelo menos um pouco de desconforto, é porque eu não estou entendendo direito.
porque é qualquer outro, não é o outro que eu escolho. E a gente vai ver isso mais à frente. Que isso ajuda a gente a viver uma fé que é bíblica e não uma fé baseada naquilo que eu penso e naquilo que eu sou. E a gente vê aqui, então, Jesus, nessa pregação, em tantas outras palavras, Paulo, em tantas outras palavras, falando sempre desse reino de Jesus, do verdadeiro evangelho. E a gente, quando a gente vai estudando as cartas de Paulo, especialmente, a gente vê que ele repete. E se ele escrevesse uma carta para a igreja de Deus hoje, ele ia repetir. Por quê? Porque é tão fácil a gente escorregar nisso. É tão fácil a gente criar ritos, dias, meses, tempos e substituir a graça de Deus. É tão fácil eu pensar que eu tenho poder, eu tenho isso, do que eu ter o serviço como foco, o outro como foco. Por isso, Jesus repete tanto essa palavra, Paulo repete tanto essa palavra, e as Escrituras sempre nos apontam para isso, porque o verdadeiro evangelho é um evangelho que tem essa negação como base, que tem o serviço como base. E se a gente pensar, né, quantas justiças em nome de Deus não teriam sido evitadas se a gente estivesse com o nosso coração na palavra de Deus e não nos meus valores, naquilo que eu acho que é inimigo de Deus, naquilo que eu acho que não deve receber. O nosso chamado é sirva. Não importa quem. Ah, mas ele é inimigo. É sirva. E quanta dor a gente não teria evitado para o mundo que vivemos se a gente tivesse vivido, se a gente vivesse essa fé. Se a gente não vivesse uma fé que é bíblica. Porque, infelizmente, nós, os crentes em Jesus, trazemos dor ao mundo por não vivermos uma fé que é bíblica, por não vivermos o evangelho de Jesus, por vivermos uma fé temporal e baseada no meu conceito de justiça. E depois ele entra num trecho que a gente consegue ver 3 indicações aqui de como podemos viver o verdadeiro evangelho. Esse evangelho que é baseado em Cristo e não um falso evangelho que é baseado nas minhas percepções de mundo, no meu conceito, na minha lente. Primeiro, e a gente vai encontrar isso no versículo 17 do capítulo 5. O verdadeiro evangelho, ele é superior à lei dos homens. Olha o que diz o 5:17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. O que Jesus traz e a mensagem dele é muito clara nisso, que ele não está dizendo assim, risque isso tudo e joga fora. Ele está dizendo, a lei é muito maior do que essa. Meu reino é muito maior que essa lei. Eu vim aprofundar essa lei. Eu vim trazer profundidade para aquilo que vocês estão cumprindo aí, achando que aí são merecedores de alguma coisa. E ele exemplifica isso ao longo desse capítulo. Por exemplo, ele fala sobre o homicídio, ele fala sobre adultério, ele fala sobre os juramentos, sempre citando a lei, dizendo, olha, a lei diz isso. Eu, porém, vos digo outra coisa. Vamos ler um exemplo disso? No 5, 21 e 22, sobre o homicídio. Ele fala, ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu digo a vocês que qualquer um que se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado a tribunal. No meu, deixa eu ver, insensato. É essa palavra, né, que na minha estava aqui diferente. Insensato, será levado a tribunal. Qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Vem como o chamado de Jesus é muito maior do que cumprir uma lei que está no papel. Uma lei que ela está sujeita à minha justiça própria, à justiça do outro, ao olhar do outro. A lei diz não matarás. Jesus nos chama para nem ter ódio. Jesus nos chama, nos iguala o pecado do homicídio com o pecado do ódio. Jesus vem para dizer, a lei não é a referência. Eu sou a referência. A nossa
Lei não é escrita, é uma pessoa. A nossa lei é Jesus. Quando ele diz que quem matar é igual a quem odiar, olha que desafio. E deveria fazer a gente julgar menos o outro que é homicida. Porque eu sou homicida igual, muitas vezes. Quando eu foco na lei, eu perco o verdadeiro evangelho. Porque eu não estou focando em Cristo. Meu foco deve ser Cristo. O verdadeiro evangelho tem o foco nessa pessoa, na pessoa de Jesus. E que deve me fazer julgar muito menos nada o meu irmão, porque eu sou igual. Eu preciso da mesma graça. Eu preciso da mesma graça que um homicida. Eu preciso da mesma graça que um adúltero. Não tem dessa, né, de pecadinho, pecadão para Deus. Não tem dessa de bonzinho. Mas se a nossa referência for a lei, a gente vai achar que tem. Não, mas veja bem, eu nunca matei ninguém. Veja bem, nunca cometi esse tipo de crime. Eu sou boa, eu tenho a lei do meu lado. E o que Jesus faz é eliminar esse tipo de idolatria do nosso coração. Quer dizer, todos necessitam de graça. A lei tem os conceitos, a lei mostra alguns parâmetros, mas o parâmetro para a gente é Jesus. E enquanto os nossos olhos estiver fitos na lei, a gente perde a graça. A gente perde a chance de reconhecer a graça de Jesus e a gente perde o foco do verdadeiro evangelho. Segundo alerta que esse texto de Jesus nos traz é que o verdadeiro evangelho não tem base no mérito. Isso vamos ler ali no versículo 20. Eu li. Não, tá certo, no versículo 20. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Os escribas e os fariseus, a gente ouve falar tanto desses dois grupos quando a gente lê a Bíblia, né? Eram grupos que eram mestres da lei mosaica. Tinham orgulho da lei mosaica e de seguir a lei mosaica. Eram os que batiam no peito e falam, eu sou melhor porque eu nunca matei. Isso está na lei e eu cumpro a lei. E Jesus veio para nos alertar que esse tipo de justiça não é a justiça do verdadeiro evangelho. A justiça do verdadeiro evangelho é todos nós carecemos da graça de Jesus. E Ele é a única justiça. Mais uma vez, é o nosso foco na pessoa de Cristo e não naquilo que eu faço para merecer algo. O verdadeiro evangelho é apenas pela graça. Não é porque eu sou boa o suficiente, porque eu sigo as regras, porque eu sou limpinha. Isso não me faz merecedora do verdadeiro evangelho. Isso não me faz ser merecedora da graça. O verdadeiro evangelho, ele traz essa consciência para o meu coração. Eu não tenho mérito. Enquanto eu ficar achando que eu tenho mérito, eu sou justa, eu faço, eu estou me igualando aos escribas e aos fariseus, apontando para o outro e me achando superior ao outro. Esse é um perigo que a gente corre, e eu gosto muito do livro do Tim Keller, que ele fala sobre a parábola do filho pródigo. E ele fala dos dois filhos. Tem o filho mais novo, que é o filho rebelde, quero minha herança, vou sair, gasto tudo. E tem o filho mais velho, que é o filho que fica na casa do pai, que segue as regras, que serve o pai e que está tão distante do pai quanto o filho rebelde. E quantas vezes a gente é filho mais velho, achando que cumprindo a regra, seguindo a lei, fazendo o que o outro quer que eu faça, fazendo o que o outro espera, eu estou sendo merecedora do favor do pai. O pai tem que me abençoar. Lembra do final da história? O filho fala,
Você está matando um cordeiro para esse seu filho? Que foi, gastou tudo. Eu estou aqui o dia inteiro, você nunca matou um cordeiro para mim. E o pai fala, filho, você está comigo todo dia. Você perdeu a graça. Ele perdeu a graça igualzinho o filho mais novo. Com uma diferença na história, o filho mais novo já tinha se arrependido. O filho mais velho a gente não sabe se esse arrependimento chegou ao coração dele. E muitas vezes é esse o tropeço que a gente faz. Porque a gente pensa, não, mas eu sou bom, eu vou à igreja, eu não pago mal por mal. Olha, eu tomo até prejuízo às vezes. Eu mereço ser abençoado. Eu mereço que Deus me salve. Eu mereço ir para o céu. E o que Jesus nos mostra aqui é, isso é justiça do fariseu. Isso é justiça humana. A minha justiça não é por mérito, é graça. Porque se eu achar que eu sou boa o suficiente, por que eu preciso da graça? Eu faço e acontece. Eu preciso da graça. E se eu não tiver isso no meu coração, eu caio no risco de ir para um falso evangelho. E não o verdadeiro evangelho de Jesus, que é por imerecimento total, por graça, por misericórdia dele, por sorte que demos dele ter nos escolhido. Isso é que é graça. E se a gente se fia e confia no que eu faço, eu corro o risco de ser como o irmão mais velho, que perdeu a chance de estar às graças do Pai, que perdeu a chance de estar conectado com esse Pai, tanto quanto aquele irmão mais novo, rebelde, que a gente conta a história até assim, é o malvado, né? O irmão malvado e o irmão bom, os dois longes do Pai. O verdadeiro evangelho é um evangelho de graça, não de merecimento. Nós não merecemos mais. Nós merecemos a morte, a condenação. Por graça, ele nos alcançou. E isso é o verdadeiro evangelho. Terceiro alerta. O verdadeiro evangelho não está focado em nos dar conforto. Se a gente fala isso muito, né? Graças a Deus falamos muito isso, né? Que o chamado de Jesus é o chamado da negação. O chamado de Jesus é o chamado para que a gente sirva. O chamado de Jesus não é um chamado para o conforto pessoal. Vamos ler o 46 e o 47 do capítulo 5. Pois, se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? Se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, o que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Amar quem nos ama é tão fácil. A gente cumprimentar, conversar, se conectar com quem pensa igual a gente, é simples. Tudo ali flui. O problema está e o difícil está em amar quem não me ama. O difícil é eu me conectar, eu cumprimentar, eu me relacionar com quem pensa diferente de mim. E hoje, mais do que nunca, a gente está precisando, mais do que nunca, egoisticamente falando, porque é o nosso tempo, né? Que a gente precisa de crentes no verdadeiro evangelho. Que não é um evangelho que está focado no conforto, que está focado em eu me relacionar e fazer apenas aquilo que me deixa confortável. O chamado do verdadeiro evangelho é manifestar a graça nesse mundo perdido, no nosso mundo, onde estivermos, independente se é alguém que eu amo ou não, se é alguém que pensa como eu ou não. O chamado é para eu servir. O chamado é para eu sair da minha zona de conforto. O chamado é para eu negar a mim mesma. O chamado é para esses meus
sentimentos e que a gente sente, eles ficarem em segundo plano, para que eu possa manifestar em primeiro plano a graça de Jesus, que acolheu em sua mesa todo tipo de gente. Se a gente pensar nas pessoas com quem Jesus andava, nas pessoas que Jesus servia, é todo tipo de gente. E se a gente pensar nas pessoas que Jesus criticava e que era duro, eram as pessoas mais certinhas do tempo. Eram as pessoas mais boazinhas daquele tempo. E era Jesus que era dura com essas, porque eram os irmãos mais velhos. Vocês estão longe do Pai. O tipo de... Ele naquele... Eu me esqueci onde está, né? Que ele fala, eu vim para quem precisa, para os doentes, para quem precisa de médico, para quem precisa de cura. Enquanto a gente ficar nesse lugar de querer um evangelho limpinho, a gente vai perder a chance de servir como Jesus nos chama para servir, que é sair do nosso conforto. É sair da minha lente e eu conseguir enxergar o outro e servir o outro, independente quem seja esse outro. E, como eu disse, mais do que nunca, o que a gente precisa hoje são pessoas que são crentes nesse verdadeiro evangelho. A gente vê hoje discurso tão polarizado, tão nós versus eles, eu sou contra você. E esse discurso é o que nos afasta da conexão com esse outro que precisa da graça, tanto quanto eu. E se eu não sou o veículo dessa graça e fico nessa polarização, eu estou perdendo a chance de sair da minha zona de conforto e viver o verdadeiro evangelho. Viver aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Mais do que nunca, o chamado é para a gente, para sermos crentes firmes, mas no verdadeiro evangelho. Nesse evangelho que dispensa graça, que nos tira da nossa zona de conforto. Para encerrar, vamos lembrar esses 3 pontos que são importantes e um aprendizado rico que Jesus nos deixa, para a gente poder pensar no verdadeiro evangelho. Primeiro, o verdadeiro evangelho, ele traz o foco para uma pessoa, não é para a lei. Meu foco não deve estar na lei, senão eu não estou vivendo o verdadeiro evangelho. É para a pessoa de Jesus. O verdadeiro evangelho traz meu foco para além do mérito, porque eu não mereço. É graça, é misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E se eu bato no peito achando que eu mereço, eu perco o rumo do verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, ele está além do meu conforto pessoal. O verdadeiro evangelho chamado é para servir, para se dar, para se negar, e não para a gente fazer só o que a gente quer e amar quem a gente quer amar. O verdadeiro evangelho, esse baseado na Bíblia, baseado na vida de Jesus, ele me aproxima das pessoas. Ele gera conexão com as pessoas, independentemente dos meus valores pessoais. Porque era assim que era Jesus também. Conexão e relacionamento, independentemente daquilo que é a minha lente de mundo. Um chamado tão desafiador para a gente, mas que é tão necessário para o mundo que a gente vive. E que o Senhor, assim, nos ajude a viver esse verdadeiro evangelho para a glória dele. Amém. Senhor, essa é a nossa oração, nosso pedido, que o Senhor, por misericórdia e graça, faça com que a gente possa ser dispenseiros, possamos ser dispenseiros do teu evangelho, da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor. Que a gente possa ir para além do foco da lei, para além do nosso mérito e para além do nosso conforto, para que a gente viva aquilo que o Senhor quer que vivamos, para a honra e glória do teu nome. Amém.